Olá, meu nome é Felipe Manuel Vancher, eu sou estudante de Engenharia Civil de Infraestrutura na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e hoje eu vou apresentar os elementos finitos bidimensionais e os elementos finitos em geral e as suas aplicações em túneis, né? Eu decidi utilizar o elemento finito triangular pela facilidade analítica, enfim, e vou apresentar um pouco da teoria e logo vamos para uma aplicação, ok? Só vou deixar cronometrando. Então, agora eu estou gravando a parte teórica, então são válidas apenas os primeiros tópicos, ok? Então, primeiramente, os elementos finitos, o que eles fazem é basicamente uma discretização do meio, né? E eles são uma espécie de modelagem para enfrentar problemas que analiticamente ficariam inviáveis para a gente resolver, né? Isso não necessita de sistemas mais complexos, simplesmente de sistemas simples. Já os elementos finitos se sobrepõem pela sua simplicidade prática, né? Enquanto analiticamente seria inviável ficar derivando e etc. Então, nos elementos finitos, uma única coisa que normalmente num curso introdutório assim de elementos finitos, normalmente a gente começa a falar sobre elementos finitos de linha, né, que são os unidimensionais. Na verdade, o que eles são é que eles não são elementos discretizados por área, senão por comprimento. Então, os vínculos deles são em nós e não possuem uma certa malha, arestas, né? Então, eles podem representar treliças, vigas, pórticos, etc. Então, as coordenadas por elemento são descritas na coordenada local do próprio elemento. Aqui ele fala sobre compatibilidade nodal, etc., mas também tem no elemento bidimensional. Enfim, no elemento bidimensional, a gente basicamente trabalha com o plano, só que os elementos discretizados acabam por ser áreas, né? Então você tem uma malha. Então esses elementos são conectados por nós e as suas respectivas arestas aí. Você tem as condições de compatibilidade, de contorno, né? Como é comum em elementos finitos. E a gente vai utilizar dos conceitos primeiramente de tensão plana e deformação plana. Esses são conceitos essenciais para o entendimento do elemento finito bidimensional, ok? Ok. Então, continuando, um exemplo dos elementos de linha, né? São as vigas, etc., que a discretização pode ser feita em vários pedacinhos. Aqui tem um elemento finito e aqui foram discretizados essa barra em dois elementos finitos. Então, basicamente,
você tem uma direção e você vai discretizando, né? Mas isso poderia ser para pórtico, por exemplo, vigas, treliças, e assim por diante. Já no elemento 2D, são elementos de 3 nós ou mais. Então aqui no caso, a gente tem o exemplo dos elementos finitos triangulares e os quadrilaterais, né? Nesse nosso estudo foi feito os triangulares, mas caberia também fazer análise quadrilateral e ver qual seria a diferença nos resultados. Ok? Enfim, as aplicações práticas, né? A modelagem, basicamente, do elemento finito bidimensional, ela vem de considerações. Então, as considerações devem ser levadas em conta, uma vez que, na realidade, não são todos os sistemas que se comportam dessa maneira. Então, os conceitos de tensão plana e deformação plana são sistemas que a gente usa para adaptar essa nossa prática real à nossa modelagem, mas não necessariamente elas se aplicariam. Né? Então, no começo, a gente tem a tensão plana. A tensão plana é basicamente dizer que o sigma z, que é a tensão normal na face z do elemento finito tridimensional, é zero. O que significa? Que as tensões são unicamente analisadas no plano bidimensional. Então, exemplos de aplicações desse tipo seriam as chapas finas, os furos dessas chapas, etc. Então, a hipótese é que as tensões relacionadas à face Z do elemento tridimensional são zero. E aí a gente tem a deformação plana. A deformação plana ela serve para estruturas muito longas, né? Como túneis, barragens, etc. O que acontece? Basicamente, o que é utilizado é a repetição de várias análises em uma fatia. Então, você tem um túnel gigante e você fatia ele em várias discretizações de área. Então, a, a dimensão longitudinal é muito maior, o que se torna prático para análise bidimensional. Há uma observação que não necessariamente, por mais que o túnel seja comprido, né, ele irá se adequar à análise bidimensional na deformação plana, por exemplo. Porque não necessariamente as cargas serão constantes em todas essas fatias infinitas ao longo desse eixo Z. Então, deve-se analisar as condições geológicas e de carregamento nesse túnel, né? Então, é uma aproximação e ela deve ser considerada. Devem ser ponderados essas questões geológicas, dos carregamentos, etc. Okay? Então, é semelhante ao que se faz quando se analisa uma carga distribuída num plano bidimensional. O que acontece é que a carga efetivamente não acontece em 2D, né? Só que por ela se manter constante ao longo do comprimento da viga, ela é analisada em um plano. Aqui se comporta de maneira semelhante. Então, aqui são os exemplos da tensão plana e da deformação plana. A tensão plana, que eu falei, a chapa, o furo na chapa, etc.
E da deformação plana, um tubo, por exemplo, submetido a tensões verticais. Ou seja, são tensões que são constantes, né? Tipo, o padrão de tensão na primeira fatia é semelhante ao padrão de tensão na última fatia, por exemplo. Ok? Ok. Vamos continuar aqui. Analisando por as minhas anotações aqui. Ok. Agora chegou na hora do elemento triangular. Então eu no caso anotei o elemento triangular de deformação constante, que é o elemento 2D mais simples para análise aí. Ele é dito de deformação constante porque a deformação é constante dentro desse triângulo. E foi utilizada a formulação energética, né, para o equilíbrio acontecendo quando obtém-se a energia potencial mínima, né? Então, é um equilíbrio, no caso, estável, né? Enfim, é exatamente o que eu falei aqui. Então, aqui tem um resumo, né? De tensão plana versus deformação plana. Então, as características hipotéticas aqui são que na tensão plana, a tensão na direção que não corresponde ao plano é zero, e na deformação plana não há deformação ortogonal ao plano analisado. A consequência é a deformação aqui tem que tomar cuidado, né? Porque pela lei de Hooke generalizada, essa deformação não necessariamente vai ser igual a zero, e na deformação plana, a tensão nessa direção não será igual a zero necessariamente. Então, a espessura na tensão plana é pequena, enquanto na deformação plana é muito grande, tipo túneis, barragens. E na tensão plana é pequena, e então chapas finas, por exemplo. Ok? Agora, para entender tudo isso, há de a gente analisar toda a formulação de resistências materiais e mecânica aplicada, primeiramente para entender os conceitos mais avançados. Então, nesse caso que a gente mostrou, né, de tensão 2D, tensão plana, a gente não vai ter tensão em Z e as deformações de cisalhamento correspondentes a esse plano ortogonal, então a gente só vai ter a sigma Z, sigma Y e o tal XY, né? São as tensões ali. Para as tensões principais, a gente tem as tensões do círculo de Mohr, né? Então, a gente tem a média mais o raio, que corresponde a essa fórmula, né? Que é pré-requisito aí para análise das resistências materiais e a teoria da elasticidade como um todo, né? Então, em relação a essas tensões 1 e 2 principais, a gente tem os ângulos, né? Que podem ser obtidos por essa fórmula, que é demonstrada nas resistências materiais, e também pode ser demonstrado nas mecânica aplicada. Então, esse θp corresponde às direções principais, ou seja, lembrando, isso acontece quando as tensões normais
são principais e as cisões de cisalhamento são correspondentes a 0. Ok? Então, o gráfico de representação do estado de tensões plano seria esse, né? Onde dx e dy são só as magnitudes do lado desse elemento infinitesimal, retangular. Os sigmas i são as tensões normais e o tau xy, o seu conjugado, e o tau yx e o seu conjugado são as tensões de cisalhamento. Ok? Então, aqui, na verdade, eu vou pular para o próximo slide, porque isso daqui é uma consequência da análise ali, e eu vou ficar um pouquinho ali. Então, deixa eu até ir para baixo aqui. Então, imagine que você tem um elemento bidimensional e ele sofreu ações, né? As tensões aí, e a gente está analisando a deformação dele agora. Então, basicamente, o que acontece é que você tem deslocamentos U e V e as direções X e Y, ok? Então, esse elemento sofreu uma translação da sua aresta inferior esquerda com deslocamentos V e U, certo? À medida que você vai analisando a coordenada da aresta em um ponto qualquer, por exemplo, AB, né? Essa deformação V vai aumentando gradativamente com relação à direção X, por exemplo, nesse caso. Ela vai aumentando. Então é como se fosse uma taxa de deformação. Como esse V depende desse X, é uma deformação que depende da coordenada X, a gente representa a taxa com que essa deformação acontece com a derivada parcial dessa deformação V em relação à direção X. E daí, se a gente quiser saber no final aqui, a gente multiplica pelo tanto que a deformação, a taxa de deformação correu, né? Então a gente terá a cota, o incremento de deformação a mais do que a simples translação, né? Ok. Então, basicamente, esse derivado de V em relação a x é simplesmente o ângulo, a taxa. A coordenada aqui é a translação que ela fez no começo, mais o incremento que ela tem por deformar o elemento. Então, U mais sigma é delta U, delta X, dx. Ok? De maneira semelhante ocorre lá em cima, né? Que é o quanto deformou na direção horizontal em relação a quanto você subiu, multiplicado pelo tamanho da aresta, vai te dar essa cota aqui, ok? E essa última aqui é semelhante à primeira lá embaixo, ok? Então, esse aqui é importantíssimo para a gente entender as deformações como um todo. Então, esses são os deslocamentos infinitesimais, só que são absolutos, não são relativos, né? Eu vou mostrar lá em cima como é que ele seria em termos de deformação, propriamente, o strain, né? Ok? Aqui. Então, voltando aqui, a gente tem que
a deformação em x vai ser basicamente o quanto ele deformou, né? Então aqui, por exemplo, a deformação em x, apenas o incremento, né? Vai ser delta u delta x dx. E daí você divide pelo tanto que tipo, na formulação macroscópica é delta L sobre L0. Então, o delta L seria correspondente a esse delta U delta X, e daí divide-se pelo L0, que nesse caso seria o dx. Então, o diferencial aqui, né, dividido com relação ao dx, se torna apenas a derivada parcial de u em relação a x. E de maneira semelhante, o epsilon y, né? Agora, para a deformação angular, né, a gente tem que ver quanto que variou o ângulo que antes era 90 graus. Então, se eu pegar esse elemento deformado e, por exemplo, arrastar ele na horizontal ponto B, esse ângulo de baixo vai para cima somando, né? Então, basicamente é quanto que variou o ângulo de 90 para chegar nesse ângulo interno, né? Então, é a soma dos dois ângulos que correspondem a sigma v, delta vezes delta x e delta u, delta y. Então, você verá que delta u, delta y, delta v, delta x. Então, somando é o que foi deformado ali no elemento em relação ao ângulo de 90 graus inicial. Ok? Então, os strains, né, as deformações, são εx, εy e o γxy. Então, basicamente, se a gente for expressar essa deformação, a gente pode denotar como a multiplicação de um operador diferencial pelo vetor de deslocamentos, né? Então, é basicamente isso, né? Isso aí. E daí, eu vou pegar a formulação geral, mas basicamente a tensão, na tensão plana, a tensão pode ser expressa como d epsilon, né? Em termos de matriz e vetor. Então aqui, essa seria a equação para a tensão plana. Então se sigma z for igual a zero, a equação mais geral se torna essa daqui. Entende? E na deformação plana, a matriz constitutiva, que é dita essa matriz D, é dada por essa equação aqui. Essa multiplicação desse fator por essa matriz. Ok? Que implica que o epsilon z é igual a zero. Então, basicamente, de forma compacta, a gente pode escrever como uma matriz constitutiva pelo vetor de deformação, ou, se você quiser, né, esse vetor de deformação pode ser o operacional diferencial, o operador diferencial, pela matriz de deslocamentos multiplicado pela matriz constitutiva, ou dessa forma aqui. Ok? Eu vou apresentar a equação total matricial.
ok? E daí eu volto. Então, voltando aqui, eu falei que ia mostrar a equação generalizada. Pela lei de Hooke generalizada, se a gente pegar e expressar as tensões, né, em função das deformações, ela ficaria assim, ó. Então ele basicamente pega isso aqui e transforma nisso daqui. Então, beleza, só que de acordo com as condições de contorno da tensão plana e da deformação plana, as equações resultantes serão outras, né? Então, diante de manipulações algébricas, etc., o resultado recai naquelas equações que eu mostrei e que eu vou passar o resumo de novo para mostrar como é que ficam. Ok? Então, resumidamente, a gente tem aqui as tensões, né? No formato do vetor coluna transposto, só para representação mesmo. As deformações são essas, né? No geral. No estado de tensão plana, a gente tem essa equação, uma vez que sigma z é igual a zero. E na de deformação plana, uma vez que epsilon z é igual a zero, a gente recai nessa equação aqui, né? Que é a matriz constitutiva, né? Ok? E as equações básicas diferenciais para tensão plana são essas aqui. Elas não foram demonstradas, mas elas se encontram no livro de Timochenko. Pelo menos essa é a referência da referência que eu estou utilizando. Inclusive eu não achei explicitamente desse jeito aqui, mas seria legal ir mais a fundo lá no livro do Timochenko para ver realmente como que ficaria essa demonstração, ok? Bom, para continuar a parte teórica, a gente pode fazer a formulação da energia potencial, que é utilizada para a formulação da energética, né? A formulação energética. Então, basicamente a energia, a função de energia potencial pode ser dada por essa expressão aqui, onde o primeiro termo, U, é a energia potencial de deformação, e aqui essas outras parcelas se referem ao trabalho das forças externas, né? Então, o segundo termo se refere ao trabalho das forças externas de volume, por exemplo, do peso próprio, ou seja, aquelas forças que atuam em cada partícula do corpo. O trabalho das forças concentradas nos nós e o trabalho das trações nas arestas, né? Então, o primeiro termo ele vem da energia específica, né? E depois que você mexe com a energia específica e integra ela, aqui é transposto pela compatibilidade de multiplicação matricial. E de acordo com o que a gente viu na matriz constitutiva, a gente obtém essa equação.
Ela também pode ser expressa como integral de du, né? Ou se você integrar em relação ao volume, né? Daí tem essa expressão aqui com a integral tripla, né? São 3 dimensões. Ok. Essa daqui eu já demonstrei, etc. Na mão. Agora, essas aqui eu não demonstrei ainda. São só equações que foram dadas pela referência mesmo. Então, essa daqui seriam as forças de volume, né? O trabalho das forças de volume. E, bom, o primeiro fator se refere a essa matriz transposta, aí, esse vetor transposto aí, se refere aos deslocamentos no ponto. Então, U e V, né? Se refere a isso. Há uma demonstração muito maior de U e V, porque tem muito mais demonstração em relação aos fatores de forma e etc. Em relação também a como os fatores de forma, tipo, o que acontece? Os deslocamentos têm ponderações das funções de forma. Então, por exemplo, qual que é a influência dos deslocamentos em certos pontos. Então, há uma demonstração muito mais robusta antes, que envolve esse vetor aqui, transposto, que se refere aos deslocamentos U e V, que foram modelados com funções lineares. Né? Aqui é o vetor de deslocamento transposto. Aqui eu não falei, né? Esse vetor x, ele se refere a uma outra entidade aqui, que não se refere a x, y, nem nada. Esse daí é o vetor densidade de força, ou seja, força por unidade de volume. Ok? Esse P se refere às forças concentradas aplicadas nos nós. E TS esse primeiro fator aqui do primeiro vetor transposto são os deslocamentos só nos pontos das arestas, e aqui tem o vetor de tração superficial. Ok? Então, basicamente, a energia potencial pode ser escrita dessa forma, utilizando todos os termos, né? Os trabalhos aqui negativos das forças externas e a energia potencial de deformação aqui em cima. Ok? Então, o equilíbrio global se dá quando a derivação da energia potencial é igual a zero. Enfim, em sistemas normalmente assim, como por exemplo no método do elemento finito posicional, quando a energia potencial é derivada em relação aos deslocamentos e é igualada a zero, se a matriz hessiana é definida positiva, o equilíbrio é estável, e se ela é negativa, o equilíbrio é instável. Né? Então, mais para frente no método, aqui a formulação teórica meio que já acabou. O que acontece aqui vai ser derivada essa energia potencial
vai ser encontrada a matriz de rigidez do sistema, e daí as forças vão ser encontradas, né? Vou mostrar aqui. Ok? Então, aqui eu só queria mostrar que... deixa eu só ver onde que está. Tá. Só queria mostrar que aqui há os trabalhos das forças externas, etc. Ele deriva em relação ao vetor de deslocamento. As forças são igual a essa integral. Ele acha a matriz de rigidez, né? Ele admite largura finita e constante, que é utilizada para as hipóteses que a gente já viu, etc. Enfim, daí o livro faz um exemplo. Ele obtém aqui, aqui ele está fazendo pelo método dos cofatores lá a matriz inversa, né? A matriz constitutiva e a matriz de rigidez. E daí aqui ele acha as tensões por meio daquelas equações que eu já tinha passado. E utilizando das relações do ciclo de Moore, ele acha as tensões principais, que são as tensões que interessam propriamente para os engenheiros, né? E a direção. Então aqui eu tenho um software que se chama Geo5, ou Geo5, que é um software, na verdade é uma gama de softwares que são para engenharia civil, são softwares, né, de ponta, né? Muito bons. Eu tenho a versão demo, foi essa versão que eu consegui, porque a maioria dos softwares são pagos, e esse daqui foi um dos mais fáceis de instalar, e muito prático. Então aqui tem a versão demo. Vamos ver se ela abre aí. Deixa eu ver se está sendo streamado. Vou parar porque precisa streamar ela não está streamando. Ok, agora já no software. Basicamente aqui eu vou fazer mais a malha só. Mas ele pode analisar muito mais coisas, né? Então o que se faz é adicionar uma interface. Então aqui, se eu não me engano, só deixa eu ver onde que era. Aqui, interface, adicionar interface. Ok. E daí, deixa eu ver. Daí era clicado em qualquer ponto para determinar a superfície. Ok. E daí ele dá uma seção transversal assim, do solo, pode ser. Só que normalmente ele faz não tão alto, aqui está de 2 até 7, são 5 metros apenas. Então você pode pegar o tamanho do modelo e mudar para 15, por exemplo, metros. E daí você tem uma seção muito maior, o que é interessante, né? E daí você pode, por exemplo, gerar uma malha, que é a gente, nos elementos finitos à mão, né? A malha é muito mais grosseira. Aqui a malha pode ser gerada computacionalmente em instantes, né?
Então, essa aqui é a malha, ela se utiliza de elementos triangulares, né? Enfim. Então, o que acontece? A malha gerada é essa. E se eu quiser, por exemplo, eu posso vir aqui em opções. Eu posso mostrar grelha, encaixar na grelha, ok? E eu posso adicionar os pontos graficamente, né? Eu posso pegar linhas, eu posso adicionar graficamente, ó. Não só isso, eu posso fazer arcos, e daí, por exemplo, se eu colocar ele... peraí. Se eu colocar ele como negativo, ele fica assim. E daí, por exemplo, essa daqui seria uma malha. Se eu retirar aqui no meio, seria uma malha que, por exemplo, poderia ser de um túnel, né? Se eu retirasse esses elementos aqui no meio. E, por exemplo, aqui você pode ver que não nos interessa muito porque os elementos pouco se modificam em relação... tipo, a malha não fica tão precisa, né? O que nos interessa é justamente na adjacência do túnel verificar quais são as propriedades, né? Então, o que a gente pode fazer é um refinamento, né, de linhas, por exemplo. Refinamento livre ou refinamento de linhas. Daí eu posso vir nesse. Posso botar um raio de 0,2, se não me engano. O raio era 2, 0,2. Daí eu adicionava. Aqui é a mesma coisa. 2, 0,2. Fechar. Esse aqui é a mesma coisa. 2, 0,2. E eu fechava. E que era 2, 0,2. E eu fechava. E daí, uma vez que eu gero a malha novamente, ela se torna muito mais precisa nas adjacências do túnel, o que é muito mais interessante para a gente, uma vez que a gente quer precisão, né, nas adjacências aí do túnel. Há ainda como fazer a análise geológica, né, com parâmetros geológicos, atribuindo propriedades à malha. Porém, eu vou terminar por aqui. O software é muito bom, porém eu não consigo modificar ou criar solos específicos, por exemplo, aqui, devido à minha versão ser beta, né? Ou seja, eu não comprei o software. E, se eu não me engano, eles são poucos softwares que são internacionais que concedem a licença estudantil para universidades como as nacionais, né? Então, basicamente foi mostrado a parte teórica dos elementos finitos bidimensionais, a formulação triangular com deformação constante no elemento, apesar de ser um dos elementos bidimensionais mais simples, ele tem uma robustez matemática um pouco mais elevada que, bom, um pouco mais elevada do que os elementos de linha, né? E aqui, justamente o que eu tinha mostrado, teoricamente, é aplicável no software e dá para ver que o poder computacional das máquinas de geração de malha, refinamento de malha, supera qualquer tentativa
braçal de se realizar cálculos, uma vez que são feitas milhões de operações em segundos, né? O que praticamente se torna impraticável fazer essas coisas na mão, né? E justamente esse era o objetivo dos elementos finitos. Então, a parte do software eu vou deixar por aqui mesmo. Então, fazendo uma conclusão prévia, a teoria apresentada se conecta perfeitamente com a geração de malha, com o que já é utilizado nos elementos finitos. A aplicação, existem softwares muito bons, um exemplo é o Geo5, e, bom, o trabalho em si já era um livro que eu estudava, e o fato de eu ter que fazer o elemento bidimensional apurou mais os meus estudos e foi muito enriquecedor na construção de conhecimento minha, no caso, né? Enfim, eu achei muito proveitoso o trabalho e agradeço ao professor Ulisses por ter proposto o trabalho para a galera aí, e eu tive a sorte de ter o assunto que já me interessava. Muito obrigado e eu fico por aqui.